Estudante que aprendeu apresenta questões CESP. De interpretação de texto. Em relação ao texto acima e considerando o tema por ele abordado, julgue os itens subsequentes. Texto. Há 5 tipos de contaminação do solo, identificados pelo Ministério da Saúde, que podem causar danos à saúde pública. Os lixões, por exemplo, contaminam o solo com um líquido altamente tóxico, chamado chorume, que polui também a água do lençol freático. As atividades petroquímicas de extração mineral e siderúrgicas, as fábricas e os galpões de produtos para pulverização da agricultura também estão listados como causadores de contaminação. Outro fato que preocupa o Ministério da Saúde é a contaminação do solo por vazamento de combustível de postos de gasolina. Em São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental estima que haja problemas de vazamento em 1/3 dos 7.500 mil postos. Questão número 1. Na atualidade, estudos técnicos demonstram que os chamados lixões não podem ser desativados em fase do seu elevado poder de geração de renda. Questão. Na atualidade, estudos técnicos demonstram que os chamados lixões não podem ser desativados. Não, meu texto não se refere em nenhum momento a isso. Em nenhum momento a isso. Questão está errada. Errada. A inserção de vírgula após a expressão Ministério da Saúde, linha 2, transformaria a oração subsequente em explicativa e alteraria o sentido da informação do período. Vamos para a linha 2, inserir a vírgula. Ali, Ministério da Saúde, vírgula, que podem causar danos à saúde pública. A existência da vírgula logo após a expressão transformaria a oração subsequente em explicativa. Correto. Quando você coloca uma vírgula, ela pode separar citações, ela pode dar um fôlego, ela pode dar também a explicação. Então a questão está certa. 3. No texto, há mais de 10 palavras que recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Bem, aqui temos várias palavras com vários acentos diferentes. Então, vemos também que tem paroxítona, proparoxítona, então a questão está errada. Proparoxítona, acento lá nas últimas, proparoxítona, acento lá no meio e oxítona, acento lá no começo. 4. Estaria igualmente correta a grafia da palavra líquido, linha 4, com sinal de trema sobre o U. Linha 4, acento agudo no U. Bem, nem olhando para o texto, outros tirando do texto, ia ser esse trema no U. A questão está certa. Porque continua seguindo a regra do acordo ortográfico. Porque esse trema ele foi retirado só em, vamos dar uma olhada no gabarito, somente a grafias de origem estrangeira. Então pode permanecer. Vamos à questão 5. No texto, a troca de palavra combustível, linha 10, pelo seu plural combustíveis, não prejudica a correção gramatical do período. Correto. Vamos lá, linha 10. Combustível,
Como que ficaria a questão aqui? Ministério da Saúde é o outro fato que preocupa o Ministério da Saúde é a contaminação do solo por vazamento de combustível de postos de gasolina. Ministério da Saúde é a contaminação do solo por vazamento de combustíveis de postos de gasolina. Aqui combustível e combustíveis estaria nada mudaria no sentido, a não ser que se retirasse de postos de gasolina e ficasse só a contaminação do solo por vazamento de combustível, aí iria, né, dar para recorrer à questão. Que não é o caso aqui, porque tá completinho, tá bonitinho, tá certinho. Então, vamos para a questão 6. Caso a palavra problemas, linha 13, estivesse no singular problema, o período permaneceria gramaticalmente correto. Linha 13. Estima que haja problemas de vazamento em 1/3 dos 7.500 mil postos. A questão é similar à questão anterior. Vamos colocar problemas como problema. Aqui no comecinho. Em São Paulo, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental estima que haja problema de vazamento em 1/3 de 7.500 postos. Problema e problemas têm um sentido genérico, um sentido generalizante. Porque os problemas de vazamento poderiam ser vários, e aqui está se englobando todos eles, vários, de uma forma generalizada. Então, plural ou singular seria a mesma coisa. Questão 7. Questão 7. Estudante que aprendeu, estudante que apresenta. Vamos lá. Questões CESP. Muitos dos problemas ambientais hoje existentes decorrem do modelo industrial contemporâneo, em larga medida dependente do petróleo. Muitos problemas ambientais. Aqui é uma questão que está exigindo um conhecimento que é fora do texto. Lembrando que o enunciado está escrito em relação ao texto acima e considerando o tema por ele abordado. Essa questão 7 está considerando o tema abordado e não em relação ao texto. Muitos dos problemas ambientais hoje existentes decorrem do modelo industrial contemporâneo, em larga medida dependente do petróleo. Questão certa. O modelo econômico atual depende em larga escala do petróleo, de modo que muitos dos desastres, contaminações ambientais estão relacionados a produtos derivados do petróleo. 7 está como certa. Esquecemos de colocar o 6 aqui. E o 6 tá como? Tá certo também. O que eu falei tá certo. Agora vamos para a questão 8. A expressão desenvolvimento sustentável pressupõe a não utilização dos recursos naturais no sistema produtivo, justamente para preservar as condições de vida no planeta. A expressão desenvolvimento sustentável, eu fui procurar no texto, nem essa palavra, ela nem tá aqui no texto. Ou seja, é em relação ao tema abordado, igual está no enunciado. Não para se retirar do texto. É praticamente uma questão de conhecimento de atualidades nessa interpretação de texto. A expressão do desenvolvimento sustentável pressupõe a não utilização de recursos naturais no sistema produtivo justamente para preservar as condições de vida no planeta. E a questão está errada. Errada porque a questão de expressão desenvolvimento sustentável pressupõe uma utilização consciente dos recursos naturais, óbvio, para que sejam usufruídos pelas próximas gerações. Para melhor utilização e não para a não utilização, como se a não utilização fosse o melhor caminho, sendo que nós somos a natureza e precisamos da natureza, né? Vivemos da natureza, somos a natureza, parte da natureza. Questão 10. Eu acho que nós pulamos a questão 8. Eu acho que nós pulamos a questão 8. Pulamos. Mas a 9 está aí a resposta. Errada. Vamos para a questão 8, que está errada. Já vamos saber logo que está errado e que está errado. Cresce em todo o mundo, nos países mais industrializados, a tendência de abandonar o uso de automóveis
em razão de seu caráter poluente, o que caracteriza o fim de um dos símbolos da vida contemporânea. Errado. A tendência que existe, é de carros com tecnologia elétrica, com energia solar, outros modos de consumo de energia para a utilização de veículos. Vamos para a questão 10. Além das diferentes formas de contaminação do meio ambiente mencionadas no texto, agora tá mais conectado com o texto. Cresce a preocupação mundial com o chamado efeito estufa, que reduz perigosamente a temperatura global. Nós sabemos que o efeito estufa é o aumento da temperatura global e não a, a redução dele. Então a questão está errada. Aqui está se referindo a um conhecimento fora do texto, mas com o tema do texto. Os ambientalistas de todo o mundo comemoram a recente entrada em vigor do Protocolo de Quioto, o que é possível com a adesão das principais potências mundiais, a começar pelos Estados Unidos da América, a esse acordo. Errado. Tá errado porque a gente sabe que os Estados Unidos não, assim também como a Austrália, não aderiram. Não aderiram ao protocolo. Vamos para a questão 12. O objetivo fundamental do Protocolo de Quioto é a redução dos níveis de emissão de gases poluentes da atmosfera. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Vamos aqui no 12? Tá certo. 12, certo. Vamos lá. Nos dias de hoje, questão 13, nos dias de hoje, é conhecida a atuação, muitas vezes, em escala planetária das organizações não governamentais na defesa do meio ambiente, pressionando governos, empresas e outras instituições a alterar os caminhos clássicos da moderna industrialização. Correta, que se referiu a quem? Aquela famosa organização, como é que é o nome mesmo? Greenpeace e outros, tem vários outros. Vamos para a questão 14. A maior oposição que se faz à denominada agricultura orgânica decorre do uso intensivo que ela faz dos agrotóxicos, grandes responsáveis pela contaminação do solo e dos lençóis freáticos. A maior oposição que se faz à denominada agricultura orgânica decorre do uso. Vamos para a questão 14. Errado. A agricultura orgânica exclui o uso de fertilizantes sintéticos. Questão está errada. Questão está errada. A maior oposição que se faz não. Vamos para a questão 15. São preocupantes, na atualidade, os sinais de escassez de água doce em várias partes do mundo, em larga medida resultantes da má utilização desse líquido essencial à vida. Correto. Isso é o que vemos no noticiário, isso é o que todos nós sabemos. 15 tá certo. Eu falei errado, eu falei 15 é certo, né? 15 tá certo. Questão 16. Dono de algumas das maiores bacias fluviais existentes no planeta, o Brasil está longe de considerar a falta de água tratada como um problema que mereça atenção especial. Errado. Errado. Nós sabemos que essa questão está errada. O Brasil tem grandes problemas com abastecimento, com rede de esgoto, etc. Que são 17 e a última, incluindo na atual agenda política brasileira, o tema da transposição das águas do Rio São Francisco conseguiu obter o apoio unânime dos estados banhados por este que é considerado o rio da integração nacional. Questão está errada. A transposição das águas do São Francisco é um tema um tanto quanto controverso. Alguns discursos acreditam que tal atitude trará benefícios para a agricultura devido à irrigação, enquanto outros dizem que a utilização da vazão para o interior afetará regiões que são habitualmente banhadas pelo rio. Encerramos as questões hoje. Estudante que aprendeu, a estudante que apresenta, questão 17 está errada, e ficou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 questões. Praticamente uma questão aí por minuto, uma questão e meia por minuto para vocês.